Olá, estamos de volta com o programa da Cooperalfa Previsão do Tempo. Estamos aqui novamente com o Peter para conversar alguma coisa, Peter, sobre um pouquinho do que passou rapidamente de mais uma onda de chuvas aí que a gente teve, que até acabou beneficiando todos os agricultores aqui. E também acho que trouxe um pouquinho menos de frio. O que dá para a gente falar rapidamente sobre essa última onda de chuva que a gente teve aí na semana passada, que pode nos dar, digamos, ir para frente um pouquinho rapidinho? O mês de maio ele foi caracterizado por chuvas ainda irregulares. Por que chuvas irregulares? Porque a gente teve, claro que a gente teve volumes próximos ou acima da média, mas a chuva ela foi irregular pelo fato de ter um volume muito representativo num curto espaço de tempo, de uma semana. Você ter aí volumes de 100, 150 milímetros no início do mês de maio e depois ter pelo menos uma sequência de 14 dias sem chuva. Aí depois, mais para o final do mês de maio, voltou a ter chuva de novo. O que aconteceu daí? Mais uma frente fria ingressou aqui pelo estado de Santa Catarina, parte do Rio Grande do Sul e Paraná, e voltou a trazer um reforço de ar quente e úmido que veio da floresta amazônica, potencializando muitas áreas de instabilidades. Então teve chuva bem significativa também no final de maio e pegando parte do mês de junho, a primeira semana de junho. Então, aqui no oeste do estado, por exemplo, o volume total que a gente teve nos últimos 15 dias foi 50 milímetros. É um volume que é baixo, claro que, como a gente comentou, poderia ter chuvas irregulares, momentos em que a chuva seria bem expressiva, momentos em que ia dar uma secada e momentos que a gente teria chuvas mais volumosas e pelo menos uma ou duas entradas de ar frio. Teve essas duas entradas de ar frio, uma em maio e uma agora em junho. A de maio ela foi úmida e a de junho ela foi uma massa de ar polar seca, que trouxe geada generalizada para praticamente toda a região sul do Brasil. Tá, e essa questão, digamos assim, eu até tu comentaste a primeira conversa que a gente teve, Sim. que nós teríamos umas 4 frentes Uhum. de entrada de massa de ar polar. Isso. Vai manter essa questão aí para os próximos períodos, hein? Eu acredito assim que, como a gente já teve duas massas de ar polar, uma massa de ar ela foi úmida, com o potencial para trazer neve no topo da Serra Catarinense, na Serra Gaúcha, e até chuva congelada aqui no oeste do estado de Santa Catarina. Então teve chuva congelada, teve alguns bairros aqui do município de Chapecó, Guatambu, Xanxerê, Xaxim, São Miguel, que tiveram chuva congelada, que é uma característica de precipitação invernal. A outra foi essa massa de ar polar seca, que trouxe geada ampla generalizada com temperaturas próximas ou abaixo de zero, chegando até 6,2 negativo no topo da Serra Catarinense. Vai ter pelo menos mais umas 2 ou 3 massas de ar, com o potencial como essa que a gente teve, de provocar geada ampla generalizada, mas vai ter que ter a compensação da atmosfera. A gente vai ter que ter algum período que tem aquecimento para compensar esse frio forte que nós tivemos. Então eu acredito que o mês de junho, esse mês aqui, final do mês, início do mês de julho, a gente já pode ter outra massa de ar polar com um potencial parecido com essa que a gente teve. Uma onda de ar frio polar, que traga geada. Esse fim de semana próximo já tem uma massa de ar frio, que é de característica polar, mas não é polar. A característica polar ela é um pouco mais fraca. Então a gente vai ter pelo menos ondas de frio com um potencial como essa, de 3, 4 dias seguidos de geada. Poderíamos uma por mês, uma em julho, uma em agosto, uma em setembro, mais ou menos assim, nessa dinâmica? Isso, mais ou menos dentro desse padrão. Por quê? Porque pelo menos em seguida dessas massas de ar frio polar, a gente vai ter que ter a compensação de ar quente. Então vai ter momentos que no mês de julho a gente vai ter um frio muito forte, como uma dessas massas de ar polar, intercalado com períodos de calor fora de época, que é o caso veranico, também pode estar acontecendo. Também no mês de agosto também pode estar acontecendo isso, e chuvas extremamente irregulares. Uma das coisas assim que a gente estava mais ou menos percebendo que essas geadas efetivas que vamos ter agora vão ser até benéficas. Sim. Aquela limpar algum inseto que está por aí, sim. digamos, dar uma matada no inso aí que o pessoal tem aí mais resistente aí que de repente o químico não mate. Mas assim, passando dessa fase aí, a gente tem algum risco para a cultura do trigo ou para aquele primeiro milho que é plantado lá em Água de Chapecó? Aí na costa de Rio, tu acha que tem algum problema para temos alguma tendência para esse milho e para o trigo? Tem que ficar com o pé atrás porque
massas de ar polar com potencial energético como essa que nós tivemos agora em junho, pode voltar a estar acontecendo. Um problema assim maior que no meu ponto de vista eu acho que é um pouco prejudicial é esses aquecimentos fora de época, porque o aquecimento faz com que a cultura tenha ali o seu crescimento e depois vem a geada e mata, né? Isso pode estar acontecendo. Isso é um fato assim que pode estar acontecendo. Isso pega mais o pessoal da fruticultura, né? Principalmente daí começa a brotar e tal, acaba, digamos, causando algum prejuízo maior. Um outro rapidinho para a gente ter uma questão assim. Geada para o trigo, que é aquele trigo de transição outubro, novembro, principalmente o setembro, outubro. Algum risco efetivo? Uma geada tardia? Pode. Geada tardia pode estar acontecendo. O mês de junho, só para deixar claro que ele vai ficar abaixo da média aqui na região de Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, o Paraná, o Centro-Norte ficou dentro da média, até algumas áreas do Mato Grosso do Sul, as áreas do Centro-Norte ficaram acima da média, a temperatura, mas provavelmente como a gente vai ter essas alternâncias entre períodos de muito frio, períodos de calor, esses períodos de calor pode ser que refletem numa média climatológica até acima do normal em relação à temperatura. Mas não é por isso que não vai ter geada tardia. Pode estar acontecendo. No mês de setembro, outubro, períodos de frio tardio pode estar acontecendo, principalmente nessas áreas aí de Baixada, Vale, pode estar acontecendo alguma geada fraca. Mas a gente vai voltar a falar desse assunto um pouquinho mais para frente. Então, esse é o trabalho deste mês com o Peter e voltamos no próximo mês.